aí, Raquete. 3, 2, 1. Peraí. Alô, gente. São 3, 2, 1. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir a recente ideia do governo executivo brasileiro, o presidente Dilma, para ser mais exato, de trazer médicos do exterior para tentar, pelo menos, diminuir a ansiedade da população em relação à questão da saúde no Brasil. Que a saúde brasileira vai mal, isso faz muito tempo e todo mundo sabe disso. Mas por conta das manifestações recentes que o Brasil assistiu, onde uma demanda bastante grande de temas variados foram levados à presença de Brasília, vamos chamar assim, a presidente e outros setores do governo resolveram reagir com algumas medidas. Uma delas é a ideia de trazer médicos do exterior para sanar as dificuldades, principalmente fora dos grandes centros urbanos, onde, apesar de, pelo menos é o que diz o governo, o salário ser atraente, nenhum médico quer ir, nenhum médico quer ficar. Eu li uma reportagem na semana passada em que há uma cidade de Mato Grosso em que se oferece um salário de R$30 mil para uma médica que está lá, a única médica da região, E é um salário bastante substancial, convenhamos. Será que um médico recém-saído da faculdade consegue ganhar mais do que isso nos grandes centros urbanos? Qual é realmente a questão de fundo da dificuldade de se conseguir médicos para os postos de saúde que se encontram na periferia das grandes cidades, inclusive das grandes capitais? Não estamos falando só de cidades lá do fundo do Nordeste, não. Estamos falando de periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Enfim, por que será que os médicos não querem ir para essas regiões? Será que não querem mesmo? Será que a importação de médicos do exterior vai pelo menos diminuir o problema? Resolver a gente sabe que não vai, mas se diminuir o problema da saúde, já estará de bom tamanho. Se você fosse da área, com os conhecimentos que você tem, nem eu nem você somos especialistas. Estes estão aqui no estúdio e nós vamos ouvi-los. Mas se dependesse de você, os médicos do exterior viriam ou não? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos iniciando o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Muito obrigado pela sua audiência. Entre agora no site do programa para que você possa concorrer aos brindes que nós vamos sortear hoje aqui e também no final da semana. O site é o www.vejamsó.com.br. Agora, para você discutir o assunto de hoje, veja quem é que vai responder essas questões que nós estamos levantando para o tema de hoje. Conosco, o professor Luiz Antônio Farago, que é sociólogo e professor na Faculdade do Povo, mais conhecida como FAP-SP. Professor Farago, é a primeira vez que o senhor vem ao programa. Seja bem-vindo, paz e graça. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer. O senhor é sociólogo há quantos anos? Já há mais de 2 décadas, Eu Bastante. já me formei ali na final, costumo dizer que eu me formei no final da segunda metade do século passado. Mas sempre atuando na área de educação, uma vez que não é só a saúde e nem só a educação o problema desse país, mas também a pesquisa. Inicialmente eu tentei a carreira de pesquisador, mas obviamente sem muito sucesso na medida em que se faz muito pouca pesquisa nesse país, sobretudo na área de humanas. Mas acabei descobrindo aí a área de educação, na qual já atuo há quase 30 anos. Muito bom. Eu sei que os alunos da FAP-SP gostam muito do senhor, Obrigado. Tanto é que o escolheram para ser o mestre de cerimônias da primeira cerimônia de formatura da FAP-SP que aconteceu. É uma turma muito especial. Não, realmente, e o senhor também, tenho certeza. Seja bem-vindo. Do outro lado, nós temos o Dr. Walderson Breco Franco, mais conhecido como Dr. Franco.
Ele que é médico ginecologista e advogado. Doutor 2 vezes. Doutor ao quadrado, é isso? Bom, quero agradecer o convite, né? Mais uma vez eu tive no programa em agosto do ano passado, né? O senhor vem de ano em ano. De ano em ano. E eu quero agradecer o convite, né? Graça e paz aí, né? Paz e graça. E dizer que só uma correção, pastor, eu me formo em advocacia o ano que vem. Eu sou bacharelando em Direito, né? Mas me formo o ano que vem. Então vamos lá. O senhor é médico? Sou médico. Da área de ginecologia. Eu tenho pós-graduação em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito. Já é pós-graduado em Direito, mas está fazendo o bacharelado... E agora, no ano que vem, eu concluo o curso de Direito. Além disso, o senhor é pastor também? Sim. Qual a igreja? Então, na igreja que eu congrego hoje, eu participo só como membro, né? Certo. O pastoreado, agora não pastoreio mais. O senhor não só está como exercendo? membro. Não estou exercendo, a princípio. Muito bom. A igreja que o senhor frequenta qual que é? Chama Igreja Cristo Vive. Onde São Paulo, no Morumbi. Próximo da... Fica na rua José Leite Oiticica, 250, no Morumbi. Muito agradecido pela presença Eu que agradeço. do senhor aqui. Muito bem. Temos um professor, um sociólogo e também um médico e teólogo, né? E nós vamos discutir essa questão aí, mas antes vamos assistir a matéria que a repórter Kátia Silva preparou apresentando o tema de hoje. Vejam só. A falta de profissionais na área da saúde atinge países de todos os continentes. Melhores condições de trabalho e salários compatíveis com o mercado influenciam em muito na imigração de um profissional. Em uma década, por exemplo, países como o Reino Unido conseguiu aumentar consideravelmente o número de médicos que atuam no país. O índice de 2 profissionais por 1.000 habitantes saltou para os atuais 2,8. Ou seja, são aproximadamente 3 médicos para cada 1.000 habitantes. No Brasil, a proporção de médicos equivale a 2 para cada 1.000 habitantes. Mas o feito inglês inclui uma receita que atualmente levanta polêmica entre os brasileiros: a importação de médicos. Para trabalhar nas áreas mais remotas do país ou nas zonas mais pobres das nossas grandes cidades. Sempre ofereceremos primeiro aos médicos brasileiros as vagas a serem preenchidas. Só depois chamaremos médicos estrangeiros. Mas é preciso ficar claro que a saúde do cidadão deve prevalecer sobre quaisquer outros interesses. O Brasil continua sendo um dos países do mundo que menos emprega médicos estrangeiros. Nas 2 últimas semanas, médicos, estudantes e profissionais da área foram às ruas para protestar contra a medida anunciada pela presidente Dilma Rousseff. Segundo a presidente da República, países de primeiro mundo importam médicos há algum tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a cota de profissionais estrangeiros era de 25,9%. Aqui no Brasil, temos apenas 1,79% de médicos estrangeiros. Enquanto isso, temos hoje regiões em nosso país em que a população não tem atendimento médico. Isso não pode continuar. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já possui um déficit hoje de 54 mil médicos, principalmente nas áreas mais pobres e periferias. E para evitar a saída de médicos de países onde o déficit é muito grande, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja evitada a contratação de profissionais de regiões com um índice de médicos por habitantes menor que o do país de destino. Segundo o plano do governo Dilma Rousseff, o Brasil seguirá a recomendação. Segundo os médicos, um dos pontos que não pode ser deixado de lado e bastante contraditório na questão da importação de médicos é a qualidade da formação destes profissionais
em determinados países. No Reino Unido, por exemplo, os médicos precisavam tirar um registro próprio do país. Neste ano, o governo resolveu reforçar estas regras após uma série de erros cometidos por profissionais por não compreender o idioma. A saúde no Brasil precisa mesmo de médicos vindo do exterior? Isso é o que discute o Vejam Só. Muito bem, é isso aí. Você vai participar do programa por intermédio do site www.vejamsó.com.br. Vai lá para a enquete, vote na enquete. A enquete é bem direta, né? Diante da importação de médicos para o Brasil, você é o quê? Primeira resposta, a favor. São de médicos, sim. A gente vai ao posto de saúde e nunca tem médico lá. Ou então você é contra. Não adianta trazer médico de fora. Tem que fazer os médicos aqui se espalharem. E a minha resposta, que é a famosa não sei. Eu não sei mesmo, né? Mas eu vou ficar sabendo já, porque eu vou ouvir os meus especialistas e a sua opinião aí dada pelo nosso site. Mas antes, vamos ouvir a opinião de quem conhece e entende muito de saúde, mas não é médico. Pois é, sabia que dá para tratar de vários problemas simplesmente ficando deitado, dormindo num colchão bom, atestado pela Anvisa e comprovado pelo Inmetro? Como é que é essa história, Fernando? Paz e graça. Pastor, paz, né? A pessoa levanta mal-humorada, levanta estressada, problemas na coluna, né? E às vezes ela não sabe que o grande vilão desses problemas é o próprio colchão, né? Então você precisa conhecer, olha aqui, o colchão da Sonoquality, né? O colchão da saúde, né? Uma das funções do colchão da Sonoquality, tá vendo as pedrinhas que estão vibrando, né? Você deita, ele começa a te massagear, ele vai colocando os ossos no lugar, isso dá uma sensação de bem-estar, de conforto, leva a pessoa ao sono profundo, que é o sono restaurador, né? Do corpo e da mente. Agora, para você conhecer esse colchão, você tem que ligar agora. Não é mesmo, pastor? Tem que ligar já. E a ligação é gratuita, não é isso, Com certeza. 0800 707 8977. Vou repetir, 0800 707 8977. Você liga, fala com uma das nossas atendentes, porque esse colchão é personalizado. Você não encontra em lojas do varejo, né? Então, o especialista da Sonoquality vai até a sua casa, vai tirar as medidas da sua cama, ele vai ser feito para você, exclusivamente para você, é personalizado, né? E você está comprando direto da fábrica e também com preço de fábrica, não é mesmo? Sem atravessador nenhum. Você vai economizar todas as parcelas que ficariam com o distribuidor, os revendedores, a comissão do vendedor e por aí vai. Quantas parcelas são, pastor? São 15 vezes sem juros. Olha, 15 parcelas, você nem vê passar para adquirir um produto que vai tem durar 30 anos. Tem 10 anos de garantia e 30 anos de durabilidade. Isso para o seu bem-estar, para a sua saúde, para você ter um dia melhor, não é mesmo? É isso mesmo. Então, é só ligar no 0800 707 8977. Você não paga a ligação, ainda que seja de celular, não importa de onde você esteja falando. Você vai receber uma visita na sua casa, como o Fernando explicou, você não paga a visita também e é na sua casa que o negócio vai ser fechado. Não tem por que você não ligar, é agora. Eu tenho um Sonoquality e posso dizer para você, realmente faz toda a diferença do mundo. Obrigado, Fernando. Até mais, eu volto. Daqui a pouquinho a gente Tá bom, fala um de abraço. novo. Muito bom. Seria muito bom se a gente pudesse resolver todos os problemas da saúde com um colchão, mas tem alguns que não dá. A gente precisa de médico mesmo, né? Então, doutor Franco, vou chamar o senhor doutor Franco. Fica à vontade, professor. Como é que o senhor, como médico, reagiu a essa ideia que está sendo ventilada aí de trazer médicos do exterior? Então, inicialmente eu quero deixar claro que existem duas faces do problema, né? Quando a gente fala e pensa na Constituição Brasileira de 88, que diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, né? O Estado tem que manifestar, né, para que todo cidadão tenha o direito de acesso à saúde. O grande problema é que, eventualmente, nesses locais muito distantes dos grandes centros,
às vezes, o que se propõe, como até eu vi no chamado, né? O médico que vai para ganhar 30 mil reais, né? Na realidade, isso não se concretiza, porque isso não é verdade, né? Eu tenho pelo menos umas 2 pessoas, 2 médicos conhecidos, particulares, que trabalham conosco lá na clínica. Uma, inclusive, voltou do interior de Manaus, do interior do Amazonas, onde ela foi até a cidade com essa proposta, e chegando lá, a proposta não era essa, né? Ela praticava medicina nas condições mais precárias possíveis. Então, para você dar condição de atendimento, para que seja um atendimento digno para o paciente, né, para um ser humano, para um cidadão, existe a necessidade de haver uma estrutura, uma retaguarda, uma condição de atendimento. Não é simplesmente levar o médico. O que eu costumo falar quando a gente discute esse assunto é que as pessoas estão restringindo o problema de saúde do Brasil à presença ou ausência do médico. O assunto é muito mais profundo do que esse. E quando eu falo das 2 faces, existe um plano de saúde familiar, né, chama PSF, que é desenvolvido pelos governos estaduais, municipais, que chama Plano de Saúde da Família, onde o médico leva uma orientação preventiva para a população. Isso realmente é louvável. Isso realmente é necessário para que nesses locais distantes dos grandes centros haja esse tipo de informação. Mas não adianta levar esse tipo de informação, até do ponto de vista preventivo, se não existe saneamento básico, se não existe vacinação, se não existe disponibilidade de medicação, se eventualmente um caso mais grave ou outro que precisa de uma retaguarda, às vezes a pessoa tem que, nesse local onde essa colega médica estava, fica 4 horas de barco de um local mais próximo. Então, assim, é difícil realmente você encontrar um médico que vá ou que queira exercer a profissão com dignidade num local que não se oferece absolutamente nada. E, normalmente, o grande problema da saúde não está simplesmente ao profissional médico, né? A gente pode fazer uma retrospectiva, né? Eu gosto de fazer essa retrospectiva, e até o próprio presidente, Dr. Roberto Dávila, do Conselho Federal de Medicina, num programa de televisão que teve há pouco, ele fez um comparativo que a população brasileira, em 1970, era de 70 milhões de habitantes, 80 milhões de habitantes, né? E tínhamos, na época, por volta de 70 mil médicos. Hoje nós somos 180, ou beirando perto de 200 milhões de habitantes, e nós temos 400 mil médicos. Se a gente for analisar o crescimento populacional e o crescimento do número de médicos, a relação não é tão ruim. O que há é uma má distribuição dos profissionais. Agora, o governo coloca uma certa condição e, normalmente, ou mais uma vez, os médicos ficam de fora, ficam sem poder opinar, como, ou eventualmente propondo uma solução para o problema, né? O médico é um profissional que pode tentar dar uma solução para esse problema. Então, assim, não é só a falta do profissional médico, e sim a falta de condição de trabalho do médico. Entendi. E aí a gente vê que, assim, o quanto se investe, né, do PIB na saúde, nós perdemos para a Argentina, nós perdemos para os países desenvolvidos, né? A relação per capita, o que se investe na saúde pública no Brasil, é ridícula se comparado aos outros países. Na Alemanha se investe em torno de $2.500 per capita. Aqui no Brasil não chega a $450 per capita. Uhum. Então, assim, além disso, pode-se dizer, eventualmente, não existe dinheiro. Nós contribuímos com imposto, e um imposto pesado. Talvez o lugar que mais se contribua com imposto no mundo seja o Brasil. Agora, o problema é fazer com que realmente esse dinheiro que seja direcionado para a saúde não se perca no caminho. E eu posso dar inúmeros exemplos para o senhor, na época que eu trabalhei em posto de saúde, que você não via, falava-se que se investir em saúde, você não via resultado, né? Não havia medicamento, não havia transporte de ambulância de paciente mais grave para os hospitais. Nos hospitais não haviam referência, porque não haviam condições de dar esse atendimento. Então, assim, o problema é muito mais complexo do que se fala. Com relação a solução do problema é trazer médicos de fora, eu não vejo que seja a solução mais
adequada, né? A solução, claro, mas adequada seria a forma com que se investiria para que esse médico desenvolvesse uma profissão com dignidade. A gente vai esmiuçar tudo isso daí, mas eu queria ouvir também o professor, né? Vamos ver a análise de um intelectual, né? Que entende a sociedade, conhece a sociedade brasileira muitíssimo bem, está há várias décadas, inclusive, ensinando como é que a sociedade funciona e como ela deveria funcionar. O senhor gosta da ideia de trazer médicos de fora para suprir a nossa deficiência? Pastor, eu não vejo problemas em trazer médicos de fora, né? Esse intercâmbio de profissionais não me causa maiores preocupações, né? Mas porque vivemos numa sociedade globalizada, isso é importante, que médicos, dentistas, sociólogos percorram, trabalhem em outros países. O problema não está aí, né? O problema está em apresentar isso como uma solução para o problema da saúde no Brasil. Como bem colocou o doutor Franco, o problema não está na relação per capita médico-paciente. Nós estamos ali, quase no índice bastante semelhante a de países desenvolvidos. A questão está na estrutura. No final da década de 20, Macunaíma, o nosso herói sem fronteira, ou melhor, sem caráter, já dizia, né? Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. O Brasil equacionou o problema da saúva, mas não equacionou o problema da saúde. E isso é decorrência desse modelo de país que se formou, né? Os portugueses foram chamados, né, um tempo de caranguejos, porque eles não saíam da faixa litorânea. As grandes capitais brasileiras, elas, em termos populacionais, elas não estão distantes mais do que 300 quilômetros da faixa litorânea. E o interiorzão continua literalmente a ser ocupado, a ser descoberto. E nessas grandes capitais se criou uma lógica de distribuição de espaço bastante perversa. Os mais pobres, evidentemente, foram para a periferia, né, em decorrência da especulação imobiliária e tal. E com eles foi a carência. Então, adianta você colocar um médico cubano, ou um médico espanhol, ou um boliviano, num posto de saúde que não tenha uma máquina de raio-x para ele detectar com segurança se houve uma fratura, aonde ele não tem uma máquina para fazer uma radiografia simples, um exame de endoscopia, né? Ficaria uma medicina muito precária, né? Uma medicina de acampamento de guerra. Não vejo a vinda de médicos, seja de qual nacionalidade for, a solução. Isso é, eu diria, uma ação pontual, eu diria até mais marqueteira do que propriamente equacionar o problema sério, que é o problema da saúde no Brasil. Muito bem. Depois eu quero, no próximo bloco, ouvir dos meus dois especialistas que tipo de reação eles têm observado na população leiga. Porque eles são especialistas, agora eu e você somos leigos, né? Que tipo de reação a gente tem notado sobre esse tema na população leiga. Mas antes de chamar o intervalo, eu vou chamar o Fernando de novo, porque a gente tem que insistir com você sobre o Sono Quality, o melhor colchão do mundo. Isso eu digo porque eu durmo num desses, né, Fernando? Com certeza, pastor. E eu não sou leigo sobre o assunto dormir. Eu gosto de dormir muito bem. E eu gosto de dormir no meu colchão Sono Quality. Por quê? Ele pode ser que a gente pode falar da medicina preventiva. É isso. Você está fazendo com que teu corpo durma corretamente, evitando problemas futuros, né? Exatamente. Por quê? Muitos dos problemas nas costas, hernia de disco, bico de papagaio, dores lombares, o vilão está aí pertinho de você, que é o seu próprio colchão. Sabe o que acontece, Fernando? A gente acostuma com o colchão que tem. Isso mesmo. Entendeu? Eu fiquei com mais 20 anos com um colchão ruim.
Mas eu estava acostumado com ele, achava que ele estava bom. Meu amigo, quando eu troquei pelo Sonoquality, que eu fui ver a besteira que eu estava fazendo. E 20 anos o teu corpo acostumando ali naquela posição incorreta, você não contribuiu para o seu bem-estar, você não contribuiu para a sua saúde. Né? Estraguei tudo. Né? Esse é o único colchão recomendado por médicos especialistas, ortopedistas, cardiologistas, dermatologistas, porque uma das funções dele é antiácaro, antifungo, né? E antibactérias. Né? A outra função dele, que ele tem 7 funções, é a de massagear, que vai acomodando o seu corpo no colchão, para levando você ao sono profundo, que é o que vai descansar o seu corpo e a sua mente. Você levantando descansado, é outra coisa. Tendo energia para enfrentar a vida, não é mesmo, pastor? Verdade. Mas tem que ligar agora, né? Agora, no 0800 707 8977. A ligação é gratuita, a visita que você vai receber na sua casa, em qualquer lugar do Sem Brasil, compromisso? é gratuita, não tem compromisso nenhum. E deixa eu dizer um negócio pra você. Tudo que a gente diz aqui que o Sonoquality faz, a Anvisa testou em parceria com o Inmetro. Todos os órgãos. E os dois colocaram o selo deles no colchão, atestando que, de fato, ele faz isso. Tanto é que ele tem 10 anos de garantia. 10 anos de garantia e 30 de durabilidade, né? Pois E é. você compra direto da fábrica, com preço de fábrica e pode pagar em até 15 parcelas. e ainda ganha mais 2 travesseiros e um edredom. Mas tem que ligar agora no 0800 707 8977, não é mesmo, pastor? É isso mesmo. Você liga agora, vou pro intervalo, você não vai perder nadinha do debate, a gente volta já com o Veja Só. Tem outro programa depois desse. 2 seguidos. É mole não. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo pelo carinho da sua audiência e convidando a você a nos seguir no Twitter, tá aí o endereço da Twittosfera, e nos curtir no Facebook, tá? O nosso twitteiro e facebookeiro é o mesmo, é o João Vitor, e ele tem instruções da direção da alta cúpula do programa Vejam Só para municiar os seguidores e curtidores com informações de bastidores, e você tem a oportunidade também de nos ajudar a fazer um programa melhor. Mande críticas, sugestões, sugestão de convidados, sugestão de temas. Nós queremos recompensar você, né, mandando um presente caso a sua sugestão seja pautada, tá bom? Aí não tem sorteio não, tá? Muito bem. A Marlene, que mora lá em Santa Catarina, na Penha, diz assim: é uma vergonha um país como esse importar médicos. É conversa para boi dormir. Acho que eles, os bois, se recusariam a acreditar nisso. Até os bois se recusariam a acreditar nisso. Só vão acreditar na saúde pública boa no Brasil quando os políticos usarem a rede pública de saúde para si e para a família deles. A existência de planos de saúde já é uma afronta à população, pois se tem saúde para escolher, é porque ela não é boa para todos. E quem não pode pagar por uma boa saúde, já existe desigualdade social. Será que vão importar hospitais, medicamentos, aparelhos, ou seja, tudo que é necessário para um bom atendimento também? Abraços. A Marlene está brava. Tá brava. Pois é. Não só ela, né? Uma boa parte da... Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é médico, né? Sou médico. Que convênio 22 anos. Que convênio que eu tenho? Eu sempre tive curiosidade de saber qual é o convênio que o médico escolhe. Olha, o pastor... É bom? Convênio não tem muita diferença. Pô, né? O senhor é médico? Mas é aquela coisa, né? O senhor tem seguro do carro? Tenho. Então, é um mal necessário, né? Você precisa ter. Sim. O melhor seria não ter que pagar por um plano de saúde, né? O ideal seria que o Estado me proporcionasse um atendimento digno na saúde, como é nos países desenvolvidos, né, da Europa. Lógico que tudo isso custa. Em lugar nenhum a saúde dá lucro. A saúde só dá prejuízo. E desde quando a saúde é um negócio que tinha que dar lucro? Então, nos planos de saúde tem lucro, né? Então, mas aí você não tem uma tremenda numa contradição. Essa pergunta é para o sociólogo, né? Essa contradição brutal do calvinismo. Olha, o próximo programa é sobre Calvino. Do capitalismo. Não é? A saúde é produto? Ela tem que dar lucro, professor?
dentro dessa lógica capitalista, sim, né? O Marx, já no século XIX, nos disse que o capitalismo é o reino da mercadoria. E, infelizmente, é isso mesmo, né? Educação, saúde, beleza, bem-estar, felicidade,